Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Ele diz assim: medita essas coisas e nelas ser diligente. Em vez de diligente, a NVI traduziu: dedique-se inteiramente a elas. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. A NVI traduziu: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Em primeiro lugar, Paulo, orientando seu discípulo Timóteo, ele não demonstra ou externa apenas a preocupação que um líder tem com um dos seus liderados ou líderes a ele subordinados. Não se trata apenas de alguém preocupado que Timóteo, como líder de uma igreja ou líder de líderes das outras igrejas, funcionasse bem no seu papel. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Deus queria que nós entendêssemos a preocupação de Paulo com Timóteo. Deus queria que isso fosse replicado ao longo dos séculos, dos milênios de história da igreja. Deus queria que essa informação chegasse para mim e para você. Porque não se trata apenas de Paulo interessado no progresso de Timóteo. Se trata de Deus interessado no meu e no seu progresso. Deus deseja o nosso progresso. Por favor, diga amém. Repita comigo: Deus deseja o meu progresso. Então, a primeira palavra que eu quero destacar nesse texto é progresso. Mas a segunda é quando ele usa a expressão que o teu progresso a todos seja manifesto, revelado, apareça, ou, como vimos na tradução da Nova Versão Internacional, que todos vejam. Então Deus não apenas quer que você progrida, mas Ele quer que o teu progresso tenha visibilidade. Ele quer que o teu progresso apareça para outros, não só você perceba. Ele quer que outros olhem para a sua vida e reconheçam: ele está progredindo, ele está crescendo, ele está avançando, ele ou ela está indo além. Mas, no mesmo texto, nós percebemos uma condição estabelecida logo de cara. Ele diz: medite, ou pense, reflita nessas coisas, e nelas seja diligente. E a palavra aqui, traduzida como diligente, somada à palavra que inicialmente foi traduzida aqui, medita essas coisas, está dizendo: tenha cuidado dessas coisas, aplique-se cuidadosamente. Quando você soma as duas palavras, ele está dizendo: antes de ter progresso, e antes do progresso se tornar visível, você tem que entender o que é empenho, o que é diligência e o que é dedicação. Basicamente, nós olhamos aqui e, em termos de interpretar o texto, essas palavras diligência, progresso, e manifesto, um progresso visível, elas são chaves para que a gente entenda não apenas a mensagem de Paulo a Timóteo, mas aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. E a ideia a ser abordada, conseguir entender o poder dessa dupla, diligência de um lado, com visibilidade no outro. Diligência de um lado, com a visibilidade da consequência da nossa dedicação, que é o nosso progresso, sendo claramente enxergado. 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo termina dizendo assim: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Em outras palavras, ele está dizendo: eu espero que vocês cresçam, eu espero que vocês não parem de progredir. Eu não espero que vocês progridam apenas por um tempo, mas que isso realmente seja algo contínuo, progressivo, que não se interrompa. E falando de progresso, ele diz assim, verso 11: vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais, 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Preocupação dele: o progresso significa sua diligência sendo vista e reconhecida não só pelos crentes, mas pelos de fora. Ou seja, não tem como desconectarmos o nosso assunto do assunto semana passada sobre o testemunho atraente. Vida cristã tem a ver com a maneira como nós nos conduzimos. Não é apenas a fé que nos levou a ter uma experiência com Deus. Se trata mais do que garantir a nossa eternidade, carimbar o passaporte por toda a eternidade. Significa entrar agora num estilo de vida
que de fato esteja alinhado com Deus, com seus valores, e que isso, de alguma forma, possa ser usado por Deus. Como? Nos colocando na vitrine, para que o nosso comportamento, a nossa mudança, a nossa transformação, o nosso crescimento, que procede da fé e do entendimento da palavra e do trabalhar de Deus na nossa vida, se torne visível. E quando a gente começa a entender isso como padrão nas Escrituras, e essa é a razão pela qual estou lendo esse texto de Tessalonicenses, quero ler alguns outros, é para que você entenda que não estamos falando apenas de uma frase isolada. Princípios na Bíblia é algo que você vai encontrando o tempo todo, eles vão se repetindo, eles vão aparecendo esses versículos em série. Eu queria usar hoje algo que fizemos na semana passada. Nós fizemos algumas perguntas que nos ajudam a entender melhor aquilo que Deus quer para nós. E eu acredito que é mais fácil atender a expectativa divina quando a gente entende com clareza o que é que Deus espera de nós. Então, além dele querer que a gente progrida, além dele querer que isso realmente seja visto e reconhecido por outros, além dele mostrar, que de fato eu e você temos uma responsabilidade e nós vamos trabalhar cada um desses aspectos, eu acredito que a gente poderia simplificar o que nós vamos falar aqui com duas perguntas. O que Deus espera de nós e por quê? O que Deus espera de mim e de você nesse momento, depois de termos abraçado a fé e a experiência de conversão em Cristo? Deus espera de você dedicação, empenho, diligência, esforço. Ninguém vai falar nem um amenzinho? Por que Ele espera isso? Porque Ele quer que o seu progresso seja visível a todos. Ele precisa que a consequência da sua dedicação apareça. Não apenas, como vamos falar, para que Ele seja glorificado, mas para que outros sejam provocados e inspirados pelo seu estilo de vida. Mas antes de falar desse o que é a dedicação e o porquê, eu quero só trabalhar um pouquinho aqui o princípio do progresso. A ideia não só do crescimento, mas de progressividade, de avanço na vida cristã. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, do amanhecer. Vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, a caminhada do justo deveria viver a mesma progressividade do amanhecer, do nascer do sol. Ainda que a gente não comece com todo o brilho, ainda que o sol não comece resplandecendo em toda a sua força, isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E Deus espera de fato que assim seja comigo, assim seja com você.